Aí galera, vamos então a mais um vídeo do nosso canal aí. Vídeo esse que faz parte do curso preparatório online para concursos em fisioterapia. Maiores informações você obtém lá no nosso Instagram, Paulo Brito, com 2 T's, né, .fisio. Lá você faz um cadastro e recebe maiores informações sobre o curso preparatório. Então esse vídeo é sobre pelve e quadril, é o primeiro vídeo de uma série de vídeos aí sobre o assunto. Primeiro a gente vai começar falando sobre a pelve, né? A pelve ela é formada por um conjunto de ossos. É o ilho, mais o isquio e mais o pubis. Então, o ilho mais o isquio mais o pubis, eles formam a pelve, ou a cintura pélvica, né? Você tem o ilho, o isquio e o pubis do lado direito e do lado esquerdo. Eles se articulam através do pubis do lado direito e do pubis do lado esquerdo por meio de uma articulação chamada sínfise púbica. Sínfise púbica. E aí vai uma dica. Todas as articulações do corpo, você precisa saber que tipo de articulação é. A sínfise púbica, ela é uma articulação fibrosa, tá? Ela é formada por uma articulação fibrosa, ela é formada por tecido fibroso entre os ossos que se articulam, tá? Então ela é chamada de uma articulação fibrosa, formada por um disco entre esses dois ossos, né, entre o pubis direito e o pubis esquerdo, é formado por um disco fibrocartilaginoso. Tá? Então, essa articulação ela tem um disco entre os ossos pubis, né, formando a sínfise púbica, uma articulação fibrosa. Então, é importante demais para o concurso você saber denominar que tipo de articulação é aquela, quais os movimentos que aquela articulação realiza, né? Quais os ossos que compõem essa articulação. Então, são informações extremamente importantes e relevantes para o concurso. Uma outra articulação que tem no complexo pelve-quadril também a articulação sacroiliaca, tá? Na região posterior. Ela é formada pelo osso sacro da coluna vertebral mais o ilho. Então, forma a articulação sacroiliaca. Já a articulação sacroiliaca, ela é uma articulação sinovial, quer dizer, é uma articulação mais complexa do que a articulação fibrosa, tá? Mas ela é uma articulação sinovial, relativamente pouco móvel, né? Relativamente pouco móvel é ótimo, né? Mas ela é pouco móvel. Mas ela aí vai uma dica também importante da diferenciação entre homens e mulheres. A sacroiliaca, ela é mais móvel nas mulheres, tá? Nos homens, o que acontece com a sacroiliaca? A sacroiliaca nos homens, ela é mais forte e estável. E essa força e essa estabilidade da articulação sacroiliaca nos homens vem muito da carga maior que o homem suporta nessa articulação. Então, para dar uma certa estabilidade a essa articulação ela ficou mais forte, né? E, consequentemente, mais móvel, porque ela é sujeita a uma carga maior, tá? Uma função importante da sacroiliaca é que ela serve como transmissora, ela transmite o corpo transmite o peso do corpo para o quadril, tá? Então ela transmite o peso do corpo para o quadril e ela é submetida às forças tanto vindas de cima, né, da região lombar, do terço superior, da região lombar, quanto forças vindas do solo, através dos membros inferiores, direito e esquerdo, tá? Então, essa também é uma articulação importante, a articulação sacroiliaca. Ela é composta por ligamentos extremamente fortes, tá? Ligamentos extremamente fortes, e aí fica um
uma atividade de casa aí para vocês. Quais seriam esses ligamentos que compõem a estabilidade da articulação sacroiliaca, tá? Fica aí um dever de casa, um estudo dirigido em relação a isso daí. Vamos pesquisar e quem quiser, quem souber a resposta, coloca aí nos nossos comentários aí, beleza? Com relação ao sacro, tem algumas coisas importantes aqui, ó. O sacro, ele é formado por 5 vértebras fundidas, tá? 5 vértebras fundidas. E é a parte que articula com a L5, com a vértebra L5, né, da lombar, a última vértebra da lombar, essa parte aqui é chamada de base do sacro, tá? Então, ela é formada por 5 vértebras fundidas e essa parte aqui que articula com a última vértebra lombar, L5, é chamada de base. Quando essa base ele se movimenta anteriormente, tá? Então, quando essa base se movimenta anteriormente, a gente tem um movimento que a gente chama de flexão sacral, que é conhecido mais como nutação. Então, o movimento de nutação do sacro é justamente a base anteriorizar, a base do sacro anteriorizar, tá? Não confunda com a anteroversão da pelve, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Agora, quando é o contrário, quando a base ela se posterioriza, então a posteriorização da base do sacro, o que a gente tem é uma extensão sacral, que é conhecido como contranutação, tá? Contranutação. É um movimento de contranutação, tá? Então pode aparecer uma questão perguntando o movimento de nutação, como que é, né? Descrevendo o movimento de nutação e o movimento de contranutação. O próximo movimento é o movimento de rotação. Esse movimento de rotação, ele é um movimento de rotação para a direita, né, como todo movimento de rotação, e o movimento de rotação para a esquerda. Qual que é a referência desse movimento, né, direita e para a esquerda? Tanto, né, obviamente, direita para a esquerda, a região de referência, a superfície de referência é a anterior. Tá? Anterior. Então, se eu tenho uma rotação para a direita, a superfície anterior do sacro, tá? Ela roda para a direita. Se eu tenho uma rotação para a esquerda, a superfície anterior do sacro roda para a esquerda. Tá? Agora, na pelve. A pelve, nós temos os movimentos de anteroversão e retroversão. Anteroversão e retroversão. Esse movimento de anteroversão é a inclinação anterior, então a inclinação anterior, anterior, não lateral, inclinação anterior da pelve, é chamada de anteroversão. E aí você pega como referência, só um minuto aqui, falhou aqui. A gente pega como referência a espinha ilíaca antero-superior, né? Até para fazer a palpação, para fazer a medida se a pelve está anterovertida ou retrovertida. A retroversão é o contrário, é a inclinação posterior da pelve, também tendo como referência a espinha ilíaca antero-superior, tá? Outro movimento que ocorre na pelve também é a inclinação não anterior e posterior, mas a inclinação lateral. E essa inclinação da pelve lateral, ela pode ser em função do membro inferior, né, especificamente da coxa, dos movimentos da coxa, ou uma inclinação decorrente dos movimentos do tronco. Tá? Então, a pelve, os movimentos anteversão e retroversão e inclinação lateral. Tá? Então, sacro, volta lá.
Sacro, nutação, que é a flexão, também chamada de flexão sacral, é a porção anterior ao movimento de anteriorização da região anterior do sacro, e contranutação é a extensão sacral. Na pelve, a gente tem a anteroversão, que é a inclinação anterior da pelve, tendo como referência espinha ilíaca anterosuperior, e retroversão, inclinação posterior da pelve, também tendo como referência a espinha ilíaca anterosuperior. Beleza? Então, a gente passa agora para o quadril. O quadril tem algumas informações importantes do quadril aqui. Primeiro, ela é uma articulação sinovial. Lembra a dica que eu falei? A gente tem que saber que tipo de articulação é aquela que a gente está estudando, né? O quadril é uma articulação sinovial do tipo esferoide. Tá? E essa articulação esferoide, ela ocorre o acetábulo mais a cabeça do fêmur. O acetábulo, a porção côncava da articulação, e a cabeça do fêmur, a porção convexa. Tá? Para dar maior estabilidade a essa articulação, a gente tem o lábio do acetábulo, ou labrum, né? Então, o lábio do acetábulo, ou o labrum, para aumentar a estabilidade, ou a superfície de contato entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Para você ter uma ideia, e aí vai informação importante também, tá? A cabeça do fêmur, ela se articula, 70% da cabeça do fêmur se articula com o acetábulo, o que dá uma estabilidade considerável para essa articulação. Apesar dela ser uma articulação também móvel, muito móvel. Mas o labrum aumenta essa superfície de contato para mais de 70%. Para você ter uma ideia, no ombro, quando você pega a cavidade glenoide da escápula com a cabeça do húmero, em torno de 20 a 25% da superfície da cabeça do húmero está em contato com a cavidade glenoide. Então, o ombro, em comparação com o quadril, é uma articulação extremamente móvel, tem uma mobilidade muito grande. Mas, em função dessa mobilidade muito grande, ela tem uma baixa estabilidade. Isso é uma regra universal. Muita estabilidade, baixo movimento. Pouca estabilidade, muito movimento. Muito movimento, pouca estabilidade. Então, o ombro é uma articulação extremamente móvel, mas também instável. E o ombro também tem um lábio, né, ou um labro, para aumentar essa estabilidade do ombro. Beleza? Outra coisa que também dá uma certa estabilidade para a articulação do quadril é a cápsula articular, né, uma cápsula extremamente forte, ligamentos. Então, a gente tem ligamentos no quadril extremamente fortes também. E, na região anterior, o tendão do ilho-psoas, que é um flexor importante do quadril, né? Então, tendão do ilho-psoas. Os ligamentos mais importantes, e aí também isso aqui é mais uma dica, tá? Mais uma dica. No concurso, é quase impossível você, né, decorar e saber todos os ligamentos, origem e inserções de músculo, né? Eu digo o seguinte, vamos tentar focar nos mais importantes. O que seriam os ligamentos mais importantes? Aqueles que normalmente dão uma estabilidade muito grande à articulação, né, e geram uma lesão mais comum, né? Você tem, por exemplo, o ligamento cruzado anterior no joelho. São ligamentos que se lesam com mais facilidade, né? Então, vale você ficar ligado nesse ponto aí. E aí a gente vai citar 3 ligamentos importantes aqui no quadril, que é o ilho femoral, o pulbo femoral, tá?
Pela própria nomenclatura do ligamento, a gente sabe para onde, né, onde ele está e para onde ele vai. E por último, o isquio femoral. Então você tem uma série de ligamentos que se ligam ao fêmur e aos ossos que compõem a pelve, né? O ilho, o pubis e o isquio femoral. E aí tem uma informação importante também, ó. Com relação ao ilho femoral, ele dá estabilidade e resistência aos movimentos do quadril de extensão, tá? De extensão do quadril, rotação lateral e abdução. Então, toda vez que você estende o quadril, roda lateralmente ou abduz o quadril, você sofre a resistência desse ligamento, que é o ilho femoral. Agora, quando você faz a adução, somente a adução, o ligamento que gera uma resistência a esse movimento de adução é o bulbo femoral. E por último, os movimentos de extensão, tá? Adução e rotação medial, quem gera essa resistência a esses três movimentos é o ligamento isquiofemoral. Essa informação ela é importante, tá? Ela pode aparecer em concurso, já apareceu e ela é importante. E aí tem uma informação extremamente importante. O que você percebe aqui? Quem gera resistência ao movimento de flexão? Ninguém, nenhum ligamento. Quem gera resistência a esse movimento de flexão é o tendão do ilho psoas, que é um flexor do quadril, que dá uma certa estabilidade anterior à articulação do quadril. Por isso, o movimento de flexão ele tem uma maior amplitude, porque ele não tem quem gere uma certa resistência a esse movimento. Tá? A gente vai falar agora sobre dois assuntos extremamente importantes. Eu diria que é o assunto mais importante dentro do quadril, que é coxa vara e coxa valga, tá? E depois a gente vai falar do ângulo de anteversão do cólon do fêmur, tá? Coxa vara e coxa valga. Vamos começar primeiro com coxa vara e coxa valga. Então, eu vou desenhar aqui um quadril tosco, cabeça do fêmur, trocânter maior, aqui o cólon do fêmur. Aqui você tem um ângulo, que é o chamado ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação, ele está em torno de 125 graus, que seria o ângulo de inclinação normal. Tá? Então, o ângulo de inclinação de 125 graus seria o ângulo de inclinação normal. Quando eu tenho um ângulo menor do que esse ângulo de inclinação, eu tenho uma coxa vara. Tá? Então, a coxa vara, diferente do joelho valgo e varo, ele só é possível você avaliar se tem coxa vara ou valga olhando esse ângulo de inclinação. Agora, se ele for maior do que os 125 graus, eu tenho uma coxa valga. Tá? Então, coxa vara menor que 125 graus, coxa valga maior que 125 graus. Esse ângulo de inclinação também, ele determina algumas coisas importantes, que ele determina a eficácia dos músculos abdutores, e a gente vai falar isso aqui depois. Ele determina também o comprimento do membro, né? Então, o comprimento do membro inferior. E ele determina também as forças que são impostas ao quadril. Tá? Então, as forças que são impostas ao quadril é determinado por esse ângulo de inclinação.
Então, a gente vai pegar aqui a coxa vara, que é um ângulo menor, e a gente vai ver, né? Então, ele é menor que 125 graus. Então, ele faz assim, ó, um movimento assim, esse ângulo. Então, ele é menor que 125 graus. Quando ele faz assim, ele encurta o membro, tá certo? Ele encurta o membro. Ele aumenta a eficácia dos abdutores, tá? Então, com relação à eficácia dos abdutores, a coxa vara, ela aumenta a eficácia dos abdutores. Ela diminui a carga, que é uma outra determinação desse ângulo também. Ele diminui a carga na cabeça do fêmur, mas em compensação, a grande desvantagem, vou ter um asterisco aqui, ele aumenta a carga sobre o colo do fêmur. Então, para que ocorra uma fratura de colo de fêmur, é maior a chance de ocorrer na coxa vara do que na coxa valga. Tá? Já a coxa valga, que o ângulo é maior do que 125 graus, basicamente o que a gente tem é o contrário. Né? Com relação, então ele é maior que 120 graus, com relação ao comprimento do membro, ele aumenta o comprimento do membro, né? Porque o ângulo fica assim, ó, né? Mais aberto. Né? Então ele aumenta o comprimento do membro, ele diminui a eficácia dos abdutores. Então, quem tem coxa valga tem menos força nos abdutores, ou, obviamente, se for treinado, né, ele vai ter força nos abdutores. Mas a eficácia com relação ao comprimento a distância do braço de alavanca, a eficácia diminui em relação ao comprimento, a ação dos abdutores, porque você diminui o braço de alavanca. Você aumenta a carga sobre a cabeça do fêmur e diminui a carga sobre o colo do fêmur. É o que a gente já falou, né? Então, a chance maior de uma fratura de colo de fêmur é maior em quem tem coxa vara, tá? Então, é isso. Então, é extremamente importante esse assunto dentro do quadril, tá? Ou dentro desse primeiro vídeo. O outro assunto extremamente importante também é o ângulo de antiversão do fêmur, tá? Esse ângulo de antiversão do fêmur fica em torno de 12 graus a 14 graus. É difícil a gente desenhar esse ângulo de antiversão, mas visualizando a cabeça do fêmur articulando com o acetábulo por cima, quando eu tenho uma antiversão do colo do fêmur, eu tenho um ângulo maior, né? E um ângulo menor, um ângulo maior. E quando eu tenho uma retroversão da cabeça do fêmur, eu tenho um ângulo menor que 12 graus. Tá? Vamos anotar isso aqui para a gente não confundir também, que eu já me confundi aqui. Então, esse ângulo é em torno de 12 a 14 graus, tá? Então, quando eu tenho um ângulo maior que 14 graus, tá, avaliando por cima, eu tenho uma anteversão da cabeça, uma anteversão do fêmur, né? Então, eu tenho uma anteversão do fêmur. Quando eu tenho um ângulo menor que 12 graus, né, já que ele vai de 12 a 14 graus, eu tenho uma retroversão do fêmur, né? Quando eu tenho esse ângulo menor que 12 graus. Aí, qual que é a importância disso? Assim como a gente fez na coxa vara e valga, falando sobre comprimento, eficácia, a gente vai falar alguma coisa aqui também, das vantagens e desvantagens dessa alteração no ângulo aqui, ó. Então, o que eu vou ter aqui? No ângulo maior que 14 graus, eu vou ter uma diminuição do contato entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, tá?
Para aumentar esse contato, o que a cabeça do fêmur vai fazer? Vai rodar medialmente. Né? A gente tem o que a gente chama de dedos, né? Olhando o pé, né? Dedos para dentro. Tá? Então, eu tenho um contato menor. Para compensar esse contato menor, roda medialmente a cabeça do fêmur. Já na retroversão, o que eu tenho aqui? Um contato maior da cabeça do fêmur, né? E uma rotação lateral, ou dedos para fora, né? Uma marcha com dedos para fora. Além de rotação lateral com os dedos para fora, eu tenho também um pé supinado, um pé mais supinado e uma diminuição no ângulo Q, tá? Uma diminuição no ângulo Q, que é o ângulo formado na espinha ilíaca até a espinha ilíaca e a tuberosidade da tíbia, né? Tuberosidade da tíbia. Então, em relação ao ângulo Q, mais uma informação aqui também, é que quando eu tenho um ângulo maior do que 14 graus de antiversão, eu tenho uma antiversão, né? O ângulo Q ele vai estar aumentado. Então, eu tenho um ângulo Q aumentado. Tá? Então, eu tenho um ângulo Q aumentado. Ao invés desse pé estar supinado, esse pé ele vai estar pronado. Tá? Então, pronação maior do membro, né, do pé, quando o ângulo está antivertido. E um aumento na pressão de contato da articulação patelofemoral. Isso aqui é extremamente importante, ó. Aumento no contato ou na pressão, né? Na pressão da articulação patelofemoral. Inclusive saiu um artigo recente falando sobre as alterações anatômicas que mais levam a problemas no joelho, a dor anterior no joelho, e os ângulos de antieversão, né, esse ângulo de antieversão alterado, maior ou menor, né, foram as alterações anatômicas mais importantes em corredores para o aparecimento da dor anterior no joelho. Tá? E no caso aqui da anteversão, né? Porque ele faz mais pronação no pé, ele aumenta o contato na articulação patelofemoral, quando o ângulo está maior, está antivertido, gerando uma possibilidade, um risco maior de lesão na patelofemoral e, consequentemente, no aparecimento da famigerada dor anterior do joelho, que assusta tanto os corredores recreacionais e competitivos. E agora, para finalizar esse vídeo, a primeira parte desse vídeo, eu vou só dar uma resumida na estabilidade, que também é um assunto extremamente importante dentro do quadril, né? Essa relação de estabilidade e mobilidade, né? Essa estabilidade do quadril, ela é dada muito também, não só pelo esse arcabouço passivo, que é os ligamentos, né? Então, os ligamentos são o chamado arcabouço, né? A parte passiva que dá estabilidade à articulação do quadril. Então, ligamentos fortes, bem potentes. A parte ativa também de músculos, né? Então, músculos muito fortes que você tem na articulação do quadril, na articulação, né, na cintura pélvica, né? Dando uma estabilidade também importante para essa articulação. Outra coisa também que a gente já falou, né? O labro é também extremamente importante. A cápsula articular extremamente importante, é uma cápsula bem forte, né? Então, uma cápsula forte, músculo forte, ligamentos fortes, tudo isso dá uma estabilidade extremamente importante. E o importante também
na articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo, você tem uma diminuição, né, da pressão naquela região e a criação de um vácuo, em que você cria um vácuo e gera uma força de sucção muito grande naquela articulação, aumentando a estabilidade dessa articulação também, além das outras estruturas ligamentares, musculares, capsulares e o labro do acetábulo, né? O lábio do acetábulo ou labrum, né? Labrum, tá? Então é isso que eu tinha para falar nesse primeiro vídeo. Espero que tenham gostado, né? Se gostou, compartilha, dá o seu joinha, né? Se inscreva no canal. Se você quiser fazer o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, @paulobrito.fisio, lá tem um cadastro, você se cadastra e recebe maiores informações sobre como funciona esse curso preparatório, qual a despesa que você vai ter, né? Óbvio. E sem compromisso nenhum, né? A gente manda informações via e-mail para vocês, tá certo? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.